Verificação do quórum. Eu também. Vereador Nilson Rainha. Vereadora Zumira Santa Marinha. Vereador Deneval Francisco, presente. Vereador Isaías Dantas. Presente. Vereador Jorge Miranda. Presente. Vereador Mário Dantas não se encontra. Vereadora Marta Scherrer, presente. Vereador Mark City, ausente. Vereador Nelson Morghetti, ausente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Momento de reflexão. Boa noite, senhora presidente Zumira Santa Marinha, vereador Jorge Miranda, Marta Scherrer, que compõe a mesa diretora desta casa, vereador Denerval Francisco, Isaías Dantas, os que estão presentes conosco aqui nesta noite, em principal meu amigo pastor Eliomar, Janira, grande representante também aí da classe de funcionalismo público, visto que ela é quem está à frente aí da associação que gere os nossos funcionários públicos aqui no município. Bem, parte que me cabe, senhora presidente, eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Salmo. Eu quero fazer a leitura de um salmo, o salmo de número 6, que é uma oração de Davi, recorrendo à misericórdia de Deus e alcançando o favor de Deus. E ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti, no inferno quem te louvará? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, e nudo com elas o meu leito. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e enfraquece por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. Serão envergonhados e grandemente perturbados todos os meus inimigos, tornarão atrás e subitamente serão envergonhados. Amém. Obrigado. Momento, expediente Requerimento número 19. Isaías Dantas, vereador signatário deste, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, requer à mesa, após ouvido plenário, uma necessidade, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor José Ricardo Pereira da Costa, prefeito municipal, o seguinte pedido de informação: que seja encaminhado a esse vereador o extrato bancário da conta corrente 7.382, dígito 2, agência do Banco do Brasil, referente aos meses de abril até a presente data. O pedido que ora faço é por ter este vereador, no dia 18 de novembro de 2011, solicitado através de requerimento número 210, que ele fosse enviado o extrato bancário em questão, tendo seu pedido negado através do ofício número 6 da Prefeitura, do qual adveio em anexo parecer da Procuradoria Municipal da mesma Prefeitura, que fundamentou a negatória com base em quebra de sigilo bancário e afronta à Constituição Federal. Todavia, a conta pública está sujeita, antes de tudo, ao princípio da publicidade, que rege a administração pública, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da publicidade tem como objetivo fundamental assegurar transparência na gestão pública, pois o administrador público não é dono do patrimônio de que ele cuida, sendo mero representante da gestão dos bens da coletividade, devendo possibilitar aos administrados o conhecimento pleno de suas condutas administrativas, sendo inclusive assegurado pelo artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, o direito de certidão que assegura ao indivíduo o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. Assino o vereador. Requerimento número 20. Isaías Dantas, vereador signatário deste, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, requer à mesa
seja encaminhado ao excelentíssimo senhor José Ricardo Pereira da Costa, prefeito municipal, o seguinte pedido de informação: que seja encaminhada a esta Casa de Leis, à guisa de esclarecimento, cópia do pregão presencial registro de preços, número 5/2012, bem como o processo administrativo completo que dele adveio, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de trio elétrico para o verão carnaval 2012. O pedido que ora faço é em virtude deste vereador não conseguir identificar na referida publicação o valor real do contrato e ainda tendo em vista esclarecimentos públicos e popular. Assina o vereador. Requerimento número 21. Isaías Dantas, vereador signatário deste, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, requer à mesa que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor José Ricardo Pereira da Costa, prefeito municipal, o seguinte pedido de informação: que seja encaminhada a esta Casa de Leis, à guisa de esclarecimento, cópia do pregão presencial registro de preços, número 4/2012, bem como o processo número 4.552/2011, referente à contratação de empresa para fornecimento de marmitex e refrigerante. O pedido que ora faço é em virtude deste vereador não conseguir identificar na referida publicação o valor real do contrato. Assina o vereador. O requerimento. O vereador Nelson Morghetti, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências no sentido de que o Poder Executivo passe a cumprir, com o rigor necessário, o que determina o artigo 16 da Lei Federal número 8.666, de 1993, com a redação dada pela Lei Federal número 8.883, de 1994, que determina seja dado publicidade à relação de todas as compras efetuadas no mês, de acordo com os critérios ali estabelecidos. Requer mais que da presente indicação seja dada ciência à ilustre representante do Ministério Público Estadual. Assina o vereador. Requerimento. O vereador Denerval Francisco, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências imediatas no sentido de que determine a equipe de fiscalização da prefeitura que passe a exigir o exato cumprimento da Lei número 894, de 19 de junho de 2001, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora. Assina o vereador. Projeto de lei número 34. Altera o dispositivo da lei número 1857, de 30 de janeiro de 2012, que autoriza a concessão de subsídio ao transporte escolar de estudantes universitários e de cursos técnicos residentes no município de Piúma. Projeto de lei número 35. Institui gratificações aos servidores que especificam. Projeto de lei número 36. Declara de utilidade pública o Instituto Monte H. Projeto de lei número 37. Autoria do vereador Nilson Rainha. Altera a lei número 894, de 19 de junho de 2001, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora. Ofício sem número à Câmara Municipal de Piúma. A União Fabricação e Montagem Limitada, empresa brasileira com 33 anos de mercado, orgulhosamente sediada no estado do Espírito Santo, município de Vila Velha, vem através de seu presidente, senhor Salvador Vasques Auriema Turco, pela presente apresentar à Câmara Municipal dos Vereadores do município de Piúma agradecimento, conforme segue abaixo. Como dito acima, em agosto de 2011, a União completou 33 anos de realizações, sendo que durante esses anos muitos foram os projetos, grandes os desafios e maiores as conquistas. Contudo, é de extrema importância mencionar que sem a ajuda de Deus, de nossos parceiros e da eficiência das entidades estatais em prol do interesse público, não teríamos conseguido. Assim, é com grande satisfação que informamos que no dia 29 de fevereiro de 2012, foi finalizada e entregue à Petrobras a obra realizada neste município, ECOMP, Estação de Compressão de Gás de Piúma. Desta maneira, vimos através dessa apresentar nossos sinceros agradecimentos pela eficiência e presteza dispensada por esta Câmara de Vereadores durante o curso da obra executada neste município. Por fim, manifestamos mais uma vez nossos sinceros agradecimentos pela prontidão no serviço prestado por essa Câmara. Assina o senhor Salvador Vasques. Requerimento em votação. Não há. Ordem do dia. Não há proposições. Tribuna Popular.
Senhora Janira Laiber. Boa noite, vereadores, vereadoras, representantes da nossa Casa de Leis. Boa noite, companheiros e companheiras de luta, que ao longo dos anos a gente vem tentando construir nossa cidade e juntos aqui estamos nessa construção. Venho hoje nesta Casa de Leis comunicar que assumi como conselheira titular na Comissão Estadual do Trabalho, junto à Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia, Educação Profissional e Trabalho. A relevância do meu trabalho é pautado junto às discussões coletivas. Eis aqui o motivo de eu estar ocupando o espaço nessa tribuna, me colocando à disposição dos projetos sociais e junto ao dos senhores vereadores aqui presentes. Quero também aproveitar o momento para fazer uma homenagem às mulheres. E nosso slogan é: o futuro pertence aos que acreditam na beleza dos próprios sonhos. Nós estamos trabalhando para o futuro com pessoas sérias, dispostas a trazerem mudanças em suas vidas na construção de Piúma. É para isso que eu retornei há 26 anos e aqui estou. Quero aproveitar o mês de março, para homenagear não só as outras datas comemorativas, que são várias, mas em especial as mulheres. Vou ler uma mensagem que preparei para nossas mulheres guerreiras aqui, representada pelas duas vereadoras. Deixa comigo, por favor, que eu vou lembrar a mensagem. O Sindipup, Sindicato de Servidores Municipais de Piúma, quer homenagear as mulheres de todo o Brasil e do mundo, mas em especial as de Piúma. E dizer para vocês que em 80, quando as mulheres conseguiram o direito a votar, nós temos uma história muito interessante, eu tenho uma história muito interessante. A avó da minha filha chamava-se Esther, e ela, naquela época dos latifundiários, dos fazendeiros, como é que a gente fala? Vou esperar se você corta, hein? Os coronéis, que jogavam, inclusive, os negros na fornalha. Ela tinha um cunhado que era coronel, político na época, e ela era contra. Ela fazia um trabalho social muito relevante naquela época, imagina, hein? Nos anos 80, Quando veio o direito ao voto, o coronel armou-se com os capangas enriquecidos de cartucheiras para intimidá-la ao votar. E ela preparou o marido, que era irmão desse coronel, que era o bom e o carrasco, como a gente fala hoje. Ela fez questão de votar, assinar, que o primeiro voto foi assinado, e ir diante do coronel e mostrar para quem foi o voto dela. Então, o meu respeito e homenagem a essa senhora Esther, que hoje a minha filha recebeu esse nome em virtude dessa guerreira que foi a dona Esther, escolhida pelo pai. O nome da minha filha foi escolhido pelo pai. E dizer aos senhores que, no ano em que eu nasci, só refazer um lembretezinho, em Nova York, mataram muitas mulheres, aquelas que estavam lutando pelos seus direitos. E hoje, ainda hoje, por mais que a gente tenha avançado, as mulheres ainda encontram muitas dificuldades. Tanto é que aqui na Câmara temos só 2 representantes, mas que com certeza estão nos representando muito bem desde o início da sua gestão. Aí eu quero passar essa mensagem: mulher guerreira, o valor da mulher, mais do que possa imaginar, você é e será única em todos os sentidos. Levas amor e paz por onde passas, com toda a harmonia, carinho e dedicação nunca jamais vistos. E mesmo quando seus olhos estão cheios de lágrimas, risos e abraços, você distribui a todos os corações feridos. Gosto de ajudar a todos com abnegação. Une seus desejos a Deus e a sua fé. E mesmo quando se sente rejeitadas, rebenta os grilhões que não a deixam ficar em pé.
rogo a Deus por você, amada criatura, e peço aos anjos que jamais te abandones. Insisto nas orações a seu favor todos os dias, rezando sempre para a Virgem Maria, acolher-te sempre dando-te a paz e a alegria. Neste mundo onde hoje impera o desamor e a violência, deixo o meu abraço e minhas orações a todas as mulheres guerreiras que estão e estiveram sempre ao meu lado. E oro a Deus todos os dias por vocês existirem. Lembre-se sempre que, antes de tudo, vocês possam conquistar nesta vida. Nunca deixe de afirmar a vocês mesmos o quanto pode, deve e tem o direito e o valor de ser mulher. Parabéns, mulheres, e muito obrigada pela oportunidade. Senhor Gracimar Corrade. Eu estou do vereador Nilson, que acompanha o cidadão Gracimar Corrade até o púlpito. Para mim, esse vereador. Só para fechar um raciocínio. Nós estamos hoje na CETADES, ou seja, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, com uma verba que é para 20 cines. Vamos lutar por esse espaço? Piúma precisa e merece o melhor. E contamos com, me coloco à disposição e contamos com o apoio dos senhores. Muito obrigada. Vontade. Pedido do... Boa noite, o público presente. Boa noite, vereadores. Eu vim aqui falar sobre o transporte escolar, né? Mas, na realidade, eu vi o Oswaldo lendo alguma coisa aqui que eu quero depois até elogiar, né? Mas, de imediato, eu quero falar um pouco sobre o transporte escolar. Bom, o prefeito reuniu, semana passada, convidou os alunos, convidou os pais, para que fizessem uma reunião lá no MEPS. E lá eu tive presente, estava o vereador Nilson Rainha, o vereador Denerval, muitos pais, muitos alunos realmente interessados em estudar, porque senão não estaria lá brigando por um direito deles. E na ocasião que o prefeito falou e explicou sobre os problemas que aconteceu no passado, nos anos anteriores, e agora em 2012, ele tentou se explicar com as palavras deles. Alguns alunos questionaram, e eu, como pai, tenho um filho que estuda em Guarapari, está cursando um curso técnico, me preocupo com o futuro dele, por isso estou pagando um curso técnico para ele, para que no futuro não seja mais um a dar problema para o município. E lá naquela ocasião eu pedi a palavra e comecei falando para as pessoas que estavam ali presentes, que o transporte escolar também é educação. E educação, quando se fala em educação, a gente pensa logo na sabedoria. Eu acho que os professores estão lá para transmitir aos alunos sabedoria. E eu disse ao prefeito que a equipe que fez aquele projeto para 2012, que programou aquele projeto para 2012, com relação ao transporte escolar, não foi tão sábia assim, porque o transporte estava enrolado até o mês anterior, até aquela data, né? E lá, com o questionamento que eu fiz, e falei sobre os cursos técnicos, não só os universitários. Nós sabemos que estão vindo várias indústrias aqui para o nosso município, Anchieta, Itapemirim, e eles precisam de mão de obra qualificada. E se nós não se preocuparmos com isso, nós, pais, e o próprio município, em qualificar a sua mão de obra, vai vir mão de obra de fora, vai encher a nossa cidade de pessoas, coisas que nós não queremos, mas nós queremos sim a oportunidade, seja dos piumenses, das pessoas capacitadas, dos filhos nossos, dos eleitores de Piúma, as pessoas que moram aqui. E eu falei para o prefeito, eu acredito que deveria sim aumentar o número de ônibus. Ele colocou que o problema é juiz eleitoral, em pleno ano eleitoral, e ele não podia aumentar o número de ônibus. Mas eu falei, então, por que usando os anos anteriores, como o senhor sempre fala aqui, que sempre usa os anos anteriores para ter uma base, para que no próximo ano a coisa não aconteça,
E esse ano parece que a demanda foi maior e o senhor não programou isso. A equipe do senhor não chegou a programar que a demanda seria maior. E 2012, 2013, 2014 a demanda vai sempre triplicar. Isso estou deixando só para a equipe dele, se por acaso a equipe continuar ou vier um outro prefeito, saber disso, que não só basta somar, nós vamos ter que multiplicar, triplicar, porque a mão de obra vai ser necessária. E hoje eu fico grato e fico feliz quando eu vejo que os nossos questionamentos lá naquela reunião, o meu, como pai, apesar de que o prefeito ficou meio irritado comigo, não sei o que eu disse, que eu irritei, levantei a ira dele, ele falou coisas a meu respeito, mas eu não vou citar aqui, mas depois eu expliquei a ele educadamente, como professor que é, educado que é, e viu que a educação é sabedoria, e me pediu desculpa em público. Como ele me agrediu, ele pediu desculpa. E eu aceitei, porque eu sou um cara humilde e gosto que as pessoas redimam do seu erro. E ele se redimiu, e eu aceitei. E hoje eu fico contente, quando eu vejo que os vereadores se incumbiram dessa ideia de também abraçar o curso técnico, não só universitário, para que nós podemos abraçar essas vagas que estão vindo aí. Os nossos filhos não vão ficar pedindo nada, não vão ser um mendigo da rua, não vão ser um drogado, mas sim um orgulho para os pais, ocupando os melhores cargos nas empresas que estão vindo aí. Por isso eu fico grato aos vereadores que uniram essa ideia, fico grato pelo prefeito ter visto que o plano deles foi curto, deveria ser maior com relação ao número de alunos, e eu fiquei satisfeito em ouvir que vai abraçar todos os alunos que estão fazendo o curso técnico universitário, e eu acredito que isso foi uma ótima retrocesso para melhor. Espero que no futuro nunca aconteça isso mais, vereadores. Se vocês estiverem aqui na Câmara, se vier outros vereadores, se porventura pode ser o meu caso, nós vamos trabalhar pelo coletivo. Vamos parar de ver grupos, vamos parar de ver individualidade, vamos parar com esse ego, vamos pensar no coletivo, vamos pensar na cidade, vamos pensar que todos eles dependem de nós. Por isso tem vereadores que falam assim, pô, eu fui o mais votado, porque as pessoas acreditaram naquela pessoa, e ela vai ser 2 vezes mais, 3 vezes mais, se trabalhar pelo coletivo. Muito obrigado pela atenção, e fico muito grato com essa situação que aconteceu hoje. Obrigado. Tribuna dos vereadores. Vereador Nilson Rainha. Mais uma vez quero saudar a mesa diretora desta casa, na pessoa agora do vereador Jorge Miranda, e assim se sintam cumprimentados dos demais vereadores. Já cumprimentamos as pessoas que aqui estão conosco nesta noite, exceto o Serginho, que chegou um pouquinho depois do nosso cumprimento, e também o José Geraldo, um dos grandes empresários desse município, então se sintam aí, e o Gracimar, que já esteve aqui conosco, né? Senhora presidente, eu quero começar já dizendo da preocupação dessa casa em relação a esse projeto de lei que chega a essa casa. Me lembro que, no primeiro instante, a senhora, com toda a preocupação e zelo que a senhora tem, nos convidou para que nós pudéssemos estarmos numa reunião aqui no gabinete da presidente. Estivemos aqui naquela primeira instância, eu, vereador Jorge Miranda, vereador Denerval Francisco, vereadora Marta Scherri, vereador Maxite, eu, vereador Nilson Rainha, mais a presidente e o prefeito. Quando nós esboçamos, naquele momento, o grupo, a necessidade de ampliação para os alunos, principalmente de cursos técnicos, que houve uma demanda muito grande no crescimento. E não teve essa previsão. E nós dissemos, senhora presidente, nesta casa, na última sessão, depois daquela nossa reunião provocada por Vossa Excelência, de que estaria sendo estudado junto à juíza eleitoral se haveria possibilidade ou não de nós aumentarmos esse quantitativo, porque senão poderia ficar compreendido o crime eleitoral. Me lembro também, lá estava o Gracimar, lá estava o vereador Denerval, juntamente com o vereador Nilson Rainha, naquela reunião com os estudantes, representando ali a Câmara Municipal a pedido de Vossas Excelências, da mesa diretora, e ali nós vimos ser formada uma comissão pelos alunos,
para acompanhar o prefeito a juiz eleitoral. Agora nós chegamos ao desfecho disso tudo, vamos poder ampliar as vagas, os ônibus vão estar sendo, então, ampliado o número de ônibus para que possa comportar, então, a quantidade necessária de estudantes. Em momento nenhum tivemos calado, em nenhum momento a Câmara se omitiu da responsabilidade dela também. Está de parabéns a senhora presidente, a mesa diretora, pela provocação daquela primeira reunião onde tomamos todas essas decisões. Mas aí, senhora presidente, é necessário dizer também que muitas das vezes nós não votamos projetos aqui nesta casa e somos criticados por isso. E me faço lembrar, e aí primeiro eu gostaria de convocar o assessor jurídico, para que ele pudesse manifestar a ausência do vereador Mário Dantas, porque eu quero tanger num ponto e gostaria que ele estivesse aqui, mas ele não está. Por favor. Os vereadores Mário Dantas e Max City estão representando a Câmara no seminário em Brasília. Obrigado. E o vereador Nelson Morghetti está em audiência jurídica, ainda não deu para chegar. Obrigado. Então está aí, os vereadores estão trabalhando independente de estarem na casa. Isso acontece com eles, acontece conosco. Mas entrou um projeto de lei aqui, senhora presidente, querendo que a sessão fosse toda semana. E aí nós fomos contra. E aí é posto na rua que nós somos contra aumentar os números de sessões. Nós não somos contra, não tem projeto de lei nenhum em pauta. Mas nós estamos aqui. E por infelicidade, o vereador que entra com esse projeto não está aqui. E aí nós pagamos o preço de nós trabalharmos, excedendo as horas que temos na casa, sabe, senhora presidente? Nós temos que assumir a responsabilidade de, às vezes, não votarmos num projeto como esse, por nossa necessidade. Meu carro, senhora presidente, quebrou a 6 quilômetros de Presidente Kennedy, fiquei a pé no meio do caminho, com um monte de gente dentro do carro. Não tive quem pudesse me socorrer, tive que me virar sozinho. É o meu carro. A senhora sabe das dificuldades de um vereador desse município, porque a senhora vive na mesma labuta, como todos os outros demais vereadores vivem. Nós não temos verba de gabinete, nós não temos nenhum outro tipo de auxílio além do nosso salário, mas nos dispomos a atender a população da forma que a população necessita. E aí, senhora presidente, quando um vereador está ausente aqui, não é porque ele quer. Com certeza alguma coisa para o bem desse município ele está fazendo. Eu só quero aqui, senhora presidente, justificar o meu voto nesse sentido. Porque se houvesse realmente a necessidade, que estivesse pelo menos de 15 em 15 dias dentro dessa casa. Felizmente não está, né? Ele está numa missão e já foi aí justificada pelo nosso assessor jurídico. Fique à vontade, senhora presidente. O vereador, antes, ele está em Brasília, ele e o Max City. Quem tinha que estar lá, na realidade, era eu. Como me encontro com um problema de saúde, eu não pude viajar. Mas antes que o vereador se retirasse da casa, ele pediu ao senhor Oswaldo Pedroto, que é procurador da casa, para que não entrasse com o projeto de reunião semanal. Obrigada. Então, senhora presidente, só estou aqui justificando, porque muitas das vezes as pessoas não entendem esse tipo de votação, tá? Pedi para que o procurador fizesse a parte dele e justificasse a ausência, porque o vereador está trabalhando. Isso é lícito. Ele está fazendo algo de bem para o município, inclusive não só está se representando, está representando toda a casa. Meus parabéns ao vereador Mário Dantas, mas eu ignoro o projeto dele, porque nós trabalhamos muito mais fora dentro desta casa do que aqui dentro, na verdade. As nossas horas são muito mais contadas lá fora do que propriamente aqui dentro. Temos as comissões, votamos em comissões. Oswaldo, quantos projetos nas comissões este ano? Sem manifestação de parlamento. Mais de 50 projetos votados nas comissões. E esse mais pode exceder
20%, 30%. Então, vereador, ele não está estacionado em parlamento, não. Nós estamos trabalhando dia e noite, graças a Deus por isso. Cada vereador aqui, ele tem uma lacuna dentro da sociedade que ele preenche. E eu só queria, senhora presidente, chamar a atenção nesse sentido, porque muitas das vezes eu não estou aqui também. Como já estive ausente em algumas sessões aqui também. Mas não deixo de estar trabalhando em prol deste município. E vou continuar a minha luta em prol deste município, em prol dessa sociedade. Eu quero agradecer e saudar a todos com uma boa noite. Vereadora Zumira Santa Maria. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a nossa amiga Janira, o pastor e demais pessoas aqui. Janira, por reconhecer que nós, mulheres, estamos em frente de grande responsabilidade. Somos realmente, Janira, guerreiras, que não trabalhamos somente por uma causa, e sim a coletividade. Quero dizer também que me sinto orgulhosa e muito feliz por questionar ônibus para todos, até que nós somos ouvidos e realmente haverá ônibus para todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Deneval Francisco. Boa noite à mesa, boa noite ao assistente, boa noite, senhor Geraldo, aí fazendo presença, é um prazer. Falando do projeto do Mário, do colega, da voltar a semanal, eu também acompanho o voto de pastor Nilson, sou contra. Por quê? Sempre foi de todas as quarta-feiras. Quando aconteceu de passar de 15 em 15 dias, houve algum interesse de A ou de B. E esse interesse, naturalmente, acabou. Então, aí alguém agora quer voltar novamente. Então, eu sou contra. Continue do jeito que está, e quando for ano que vem, quem estiver por aqui é que faça outro requerimento e volte semanal. Mas esse ano eu sou contra. Boa noite. Vereador Isaías Dantas. Queria dar uma boa noite à mesa, os demais vereadores, público presente. Se fala de passa para a semana, passa para lá, passa para cá. Tem tanta coisa séria nesse município para a gente estar olhando com carinho. Tanta coisa, tantos contratos fraudulentos que está acontecendo nesse município. Tanta coisa muito mais séria. Até porque eu vejo que um vereador requer para fiscalização do carro do som. Como que é a fiscalização? Que moral que ela vai fiscalizar quem? Ela não está tendo moral para nada. O executivo tinha que estar fiscalizando, cobrando da fiscalização, que não cobrou nada. Até agora quem estava envolvido mesmo não foi mandado embora. Quem que vai fiscalizar quem? Está uma bagunça nesse município. Eu entrei com a denúncia no Ministério Público da iluminação pública, onde está lá um contrato de 8 mil e poucos por mês, mensal, 8.895 mensal, que daria por ano 106.740 por ano. Quer dizer, esse contrato foi para 44.125 por mês. De 8 mil foi para 44 mil mensal. Um valor de 35 mil mensal, quer dizer, todo mês 35 mil valor. Quer dizer, deu um salto de 5 vezes iluminação pública. Quando eu denunciei, 2 dias depois foram lá cancelar o contrato. Quer dizer, por quê? À toa?
Porque está tendo um superfaturamento muito alto, 5 vezes do ano passado para cá. Aí, eu vou estar preocupado se a sessão é 1 dia, 2 dias na semana. Eu tenho que fazer meu papel de fiscalizar o que está acontecendo. Se é 2 dias, se é 4 dias, se é toda quarta-feira, não importa. Eu tenho que fazer meu papel e estou fazendo. Simplesmente dá uma diferença de 35 mil por mês. Ou seja, esse contrato de 8.800 ele foi para, por ano, 529.500. Olha só. 2 dias depois da denúncia do Ministério Público que eu fiz, eles foram lá e cancelaram. Por quê? À toa? É porque está acontecendo o seguinte, é muita fraude, muito roubo nessa cidade. Muito roubo. Está uma vergonha nessa cidade. Eles estão roubando tudo. Gracimar vem na tribuna, fala que quer o ônibus para todo mundo. É isso mesmo que o prefeito quer. Que ele vai ser o salvador da pátria. Ele arrumou o ônibus para todo mundo, então pode roubar tudo. Eu também estou olhando com carinho esse contrato do ônibus. E se tiver muito grande o roubo, eu vou também estar denunciando o Ministério Público. Eu vou fazer meu papel. Porque o vereador tem que fiscalizar, tem que criar projeto. E eu estou fazendo meu papel. E se o estudante ficar sem ônibus, eles vão jogar da minha culpa, que foi o vereador que denunciou, já estou sabendo de tudo. Mas você quer que seu filho tenha um ônibus com um roubo alarmante nessa cidade? É o contrato de ônibus mais caro do Estado do Espírito Santo. Eu vou fazer o meu papel, vou fiscalizar. Vou estar preocupado de carro de som? Não, é isso que o prefeito quer. Ah, mas não pode botar mais ônibus, porque o ônibus é ano eleitoral. É. Aí pode aumentar o contrato alarmante de roubo. Aí pode. Campanha cara, né? Eu vou denunciar. Então, estamos aqui, ó. 2 dias depois que eu fiz a denúncia, eles foram lá no Ministério, cancelaram o contrato. E aí? Está tudo aqui na minha mão, ó. Tudo aqui, ó. Quando eu falo alguma coisa, eu falo embasado do que eu estou falando. Quer dizer, de quase 9 mil, 8 mil e pouco, foi para quase 45 mil mensal. Quer dizer, ônibus para os estudantes não pode, porque é época eleitoreira. Mas um contrato absurdo pode. Então eu vou fazer minha parte. Sou odiado na cidade, eu não tenho problema, mas eu quero ser justo. Porque às vezes no hospital está faltando comida, está faltando remédio. Às vezes é por isso, está saindo de outro lado. Estou preocupado com o carro de som na rua, não estou preocupado com o carro de som. Não estou preocupado com outras coisas, estou preocupado com o esquema que está acontecendo, que é violento. Nessa cidade também tem o Valdomiro. Que fica chorando, mas Deus... A justiça de Deus tarda, mas não falha. Nessa cidade também tem o Valdomiro, que se esconde atrás da igreja. Se esconde atrás de uma Bíblia. Mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Tivemos aí, ó. Teve um cidadão nessa cidade que foi lá no hospital, foi atendido. Um médico, cardiologista, deu alta para ele. Um cardiologista deu alta para ele, falou para ele assim, ó, você tem que procurar um cardiologista urgente. Ué, mas ele não é o cardiologista? Não, é porque ele tinha que ir particular. Levei o cidadão para Anchieta, chegou lá, o médico não deixou ele voltar. Esse homem está infartado, ele não pode ir embora não. Deixou ele lá internado na mesma hora. Esse homem não pode ir embora não, está infartado. E aí, eu posso estar falando bem do hospital? É muito sério, gente, a nossa saúde é muito séria.
Aí eu tenho que falar o quê? Tenho que ficar falando amém para esse roubo que está acontecendo nessa cidade. Onde o cidadão fica implorando para uma vaga de ônibus e um contrato milionário para justificar, não pode, Ministério Público, tudo é Ministério Público, tudo é MP. O cidadão mora lá e na Nova Esperança tem que vir na porta da prefeitura pegar o ônibus, porque ele não pode passar daqui e pegar ele lá não. Pô, é tudo para dificultar. Aí precisa de documento, comprovante de residência, título de eleitoral, aí chega depois ainda faz hora com a cara da pessoa. Poxa, tudo isso para adquirir uma vaga no ônibus? Não, não é só para isso, é para justificar o roubo do contrato do ônibus. Vereador, só uma palavra, quando você me citou, eu quero dizer o seguinte, dentro dos questionamentos que eu fiz ao prefeito lá, um dos foi o valor do contrato do ônibus, tá? E ele ficou de mostrar isso. Só isso, obrigado. Só porque ele me falou, eu estou respondendo. Entendeu? Então, quer dizer, mas ele quer isso, que todo cidadão fica bajulando uma vaga. Fica bajulando uma vaga para justamente fazer justo, né, do valor de 3,5 milhões, né? Então, quer dizer, no ano passado o valor era diferente. Esse ano é outro valor. Só nas vagas. O valor, quer dizer, a eleitoral não vai pegar ele não, né? A Justiça Eleitoral, quando fala no valor, não pega ele, mas quando fala em vaga, pega. Quer dizer, ele tinha que se preocupar em tudo, nas vagas, nos valores, porque isso tudo é caixa para campanha. Vai ser uma das campanhas mais caras do município de Piúma, vai ser essa que está vindo aí, ó. Porque ele sabe a podridão que está lá dentro, e na hora Vereador, que ele perdeu, o que vai acontecer? Eu não te dou a parte. Ele sabe que quando acontecer que ele vai perder as eleições, ele vai ver o que vai acontecer nessa cidade, o rombo que vai aparecer. Porque esse negócio de ônibus é tudo esquema. O funcionário que é mandado embora aqui entra na Dona Télia, é tudo já armado já. Tudo armado. É o cala a boca, ó, vou te botar lá para poder ter que fazer alguma coisa, mas você vai ficar lá. Não, fica aqui, vou te pagar por fora. Está entendendo? Aí eu tenho que ver tudo isso e ficar quieto. E aonde que eu for, nos 4 cantos de Piúma, que eu puder falar, eu vou falar. Conforme o marido da funcionária Lelena, Ana Madalena, que veio a falecer, ele também teve alta. Ele teve alta e chegou a óbito. Quer dizer, falta de responsabilidade. Estamos mexendo com vidas. Quando eu falo com vidas, é vidas. Quando eu falo no contrato da Dona Télia, começou a pintar os ônibus aí para enganar, que era tudo cacarecado. Aí fica desfilando aí de carrinho pintado, achando que é novo, né? Não, é reformado. Entendeu? Aí eu tenho que ver tudo isso e ficar quieto. Quando eu falo que eu não vou dar a parte ao vereador, é porque o vereador não quis falar nada. Depois que eu quero falar, ele quer falar para defender o prefeito. Eu não aceito. Por que ele não falou antes? Ele tinha que tocar na ferida antes de acontecer. Aí depois que eu falo, ele quer defender o prefeito na minha palavra. Então é isso aí, gente. O contrato da iluminação pública, só de 35 mil mensal a diferença. E a gente vai fazendo o nosso trabalho. Eu faço meu trabalho, eu faço minha parte. Porque aí na rua eu tô sendo cobrado. Como tem muita gente que não gosta de mim, também tem gente que me adora e fala mesmo, você está certo. Mostra mesmo, faça parte, eu vou fazer. Muito obrigado. Vereador Jorge Miranda. Boa noite a todos. Gostaria de falar em relação aos ônibus universitários. O bom
é que os alunos acompanhassem pelo menos um pouco das sessões, para saber que nós, vereadores também, como o senhor Gracimar Conrad, que me deixa muito até alegre em saber que foi um dos cidadãos que mais compareceu naqueles momentos em que todas as vezes que haveria uma reunião aberta a todos, o senhor Gracimar sempre estava lá presente. Mas gostaria de deixar bem transparente que o vereador Jorge Miranda, todas as vezes que foi discutido em relação aos ônibus, eu sempre questionei. O vereador Nilson estava presente, sabe disso, o vereador Deneval, a vereadora Marta, a vereadora Zumira um dia até cercou o prefeito aqui. Eu pensei até que a vereadora fosse infartar. Saiu correndo, eu corri atrás, ela falou assim, não, Ricardo, está ali, nós vamos resolver isso. E graças a Deus conseguimos. Gostaria que isso também fosse resolvido desde o início, mas também não dependia de mim. O prefeito também alegou que não dependia dele, porque como era um momento político, muitas pessoas estavam achando que haveria um número maior e por isso não haveria ônibus. Mas eu quero ser muito realista com vocês, que eu culpo também a assessoria que está envolvida com isso. Eu acho que, eu sempre falo o seguinte, vou sair fora um pouco do que eu estava comentando para chegar lá. Muitas das vezes os nossos cidadãos aqui de Piúma, eles são medicados por médico de Vitória, da Santa Casa, Ferroviário, Hospital das Clínicas e etc. E os medicamentos que são comprados aqui em nosso município, é feito um levantamento, creio eu que seja assim. Esse levantamento é feito pelos médicos. Gracimar, queria que você ficasse ligado para ver se o que eu estou falando é errado. Você faz parte do conselho. Que os médicos, eles fazem um levantamento em cima dos médicos. E os médicos aqui, citando um exemplo, digamos que ele passaria para cada cidadão um Aécio, uma dipirona, ou seria um cataflã. Não seria o mesmo medicamento que o pessoal do Hospital da Capital passaria para a gente aqui. Então, acho que o secretário de Saúde também teria que fazer um apanhado de medicamento de lá. Porque, geralmente, quando vem de lá, é acompanhado dos médicos daqui. E, muitas das vezes, acontece não ter esse remédio. O remédio, porque lá é enviado um médico da capital, do centro de Vitória, e não corresponde com a demanda que é aqui do nosso município. Então, acho que é uma coisa que tem que começar já a rever. E quando eu falo que eu creio que houve alguma falha no responsável pelo setor de transporte, eu acho que antes que houvesse a licitação, teria que ser feito um levantamento de quantos universitários, teria uma média de quantos universitários estariam fazendo faculdade fora do município, que iriam depender do ônibus para levar para Guarapari, se eu não me engano, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim. Se estivesse feito esse levantamento, não teria esse transtorno que teve. Mas, graças a Deus, com toda a dificuldade que teve, foi resolvido. Creio eu que, acredito no prazo de quantos dias, Oswaldo? Esses já estão levando os estudantes. A presidente da casa, a vereadora Zumira Santa Maria, acredita que a partir de segunda-feira, e a gente tem que incentivar o estudo. Excelência, depois me dá uma parte quando o senhor concluir. A gente vê, não só em nosso município, isso é uma questão que eu nunca vou aceitar, que qualquer vereador desta casa, qualquer cidadão, fala que a droga no nosso município está demais. Está em todo lugar. E a gente tem que incentivar o estudo. Que é lá na escola que nós vamos conseguir tirar os nossos filhos, o vizinho, o colega, o pai, o tio, qualquer um cidadão, da mão desses bandidos. Então, se a gente não corresse atrás, senhor Gracimar, como o senhor se dedicou, e outros vereadores, e outros cidadãos, que eu não me lembro, nas reuniões que eu estava presente, eu acho que a gente não tinha conseguido. Então, eu acho que, muitas das vezes eu critico, que as pessoas gostam muitas das vezes de vir aqui na Câmara, senhor Gracimar, cobrar. E eu sempre peço que, quando é para favorecer ao trabalhador, qualquer cidadão aqui deste município, eu peço que coloque por último. Que quando a gente vota nos primeiros, a pessoa só vem aqui, não, resolveu o meu problema,
que se dane o resto. Ele não procura abrigar por um interesse meu, seu. Resolver o problema dele, ele está satisfeito. Eu sou contra isso. Sou. Gostaria também que aquelas pessoas que mais criticaram reconhecessem você, nós vereadores, prefeito, aqueles que correram atrás, que se dedicaram, que tiveram lá no dia das inscrições pedindo, como eu estive lá, pedindo aos alunos que estavam lá, que tinham um advogado dando assessoria de toda a documentação. E teve pessoas que criticou, achando que eu estava fazendo política. E eu falei assim, o dia de amanhã não sei nem se eu estou vivo. E depois muitas pessoas vêm me agradecer, que falou assim, realmente faltou xerox disso, faltou aqui 2 ou 3 assinaturas comprovando que meu pai é pescador, que meu pai é pedreiro. E minha mulher falou assim, não estou entendendo que tantas pessoas vêm aqui te agradecer, porque na realidade no início eles estavam contra. E quando eles viram que eles seriam a própria pessoa que iria ser prejudicada, eles acordaram em tempo. E todo mundo começou a sair da fila e procurar a Cláudia, que estava dando uma assessoria. Aquilo foi muito importante também, porque por uma falta de qualquer um papel, a pessoa ia ficar indeferido, não ia participar, mas graças a Deus, pelo que eu estou vendo, atendeu a demanda de todos. E acredito eu agora que segunda-feira também já começa a atender todos os estudantes. Concedo a parte ao vereador Nilson Rainha. Obrigado, vereador Jorge Miranda, e parabenizar Vossa Excelência por sua fala. Mas, a despeito, vereador, da questão da licitação em si, e aí eu quero falar tecnicamente porque eu sou conhecedor dessa cadeira, eu trabalhei com licitação, e o que rege a licitação hoje, além da 8.666, que é a lei de licitações, temos uma lei hoje, que é a lei de pregões, e o pregão ele funciona numa mão contrária ao leilão. Leilão, as pessoas vão no leilão e vão aumentando a cada hora mais o lance, né? Tem ali um relógio, ele tem um valor estimativo, e aí começam os lances, e a tendência do leiloeiro é vender pelo maior preço. O pregão é o contrário, é o caminho contrário. Pessoa que participa de um pregão, ela vai lá para diminuir o preço. Tem o preço estimativo, vai começar aquele preço, com aquele preço, as empresas participantes vão começar a dar os preços menores, vai ganhar o que ficar com o menor preço. Nessa modalidade de licitação que foi realizada, foi licitação por registro de preço, pregão por registro de preço. E o que vem a ser isso? As pessoas vêm para os seus lances individuais e únicos, elas têm direito de ir disputando. A pessoa chega, ela deu um valor, ela espera o outro dar o lance, espera o outro dar o lance, espera o outro dar o lance, depois ela pode dar um lance menor do que aquele que ela começou, até ela chegar no patamar onde ela acha, não, aqui eu tenho que encerrar, aqui não dá para mim, e o outro pode continuar, os demais. O registro de preço vai registrar o menor preço, que foi acolhido no certame, no processo licitatório. A empresa que deu o menor preço, vai ficar o preço dela registrado ali. Aquele preço registrado não significa que o executivo, ou quem quer que seja que esteja realizando a licitação, tem obrigação de contratar. Não tem obrigação de contrato nenhum. Ele tem uma empresa que lhe oferece um valor, e ele pode contratar aquele valor a qualquer momento. O que nós estamos vivendo aqui é justamente aonde essa licitação acolhe o momento. Porque se essa licitação não fosse por registro de preço, independente da Justiça Eleitoral, independente da Câmara, não haveria número maior de ônibus, a não ser que cancelasse aquela licitação e se abrisse outra licitação. Significando que os estudantes iriam ficar de 3, 4 a 6 meses sem um ônibus. Se não fosse licitação por registro de preço. O que dá essa mobilidade ao gestor, independente de quem quer que seja, é o fato dele poder contratar a mais do que aquilo que ele tinha previsto. Não significando que o valor total da licitação é o valor da contratação. O que o prefeito nos passou na nossa conversa é que seria gasto com todos esses aumentos de 900 mil a 1 milhão. Foi o que ele nos passou.
Ele não tem uma soma exata, mas mesmo havendo o aumento, ficaria isso. Qual foi o questionamento dele para nós, vereadores? Que eu gostaria de ouvir de vocês. Com esse dinheiro nós calçaríamos... Fica à vontade, vereador. Se eu não me engano, eu ouvi que o prefeito falou que parece que, pela Constituição Federal, ele não tinha obrigação de dar esses ônibus. Tem. É isso? Não tem. É lei da Constituição Federal. Não tem. Não foi nós que criamos, nem nós que votamos. Foi Brasília, senadores, deputados, governo federal. Mas que se as pessoas, os estudantes, não houvesse um acordo, ele iria pegar esse dinheiro e gastar todo em calçamento, que calçaria todo o nosso município, ao invés de fazer uma coisa que ele, dentro da lei, não seria obrigação, mas não por alguns questionamentos de alguns alunos que estavam um pouco irritados, ele não faria. Então, ele gastaria todo esse dinheiro com calçamento do município. Mas, graças primeiramente a Deus, e o entendimento de nós vereadores que também, com um jeitinho, com muito carinho, conversamos, chegamos à conclusão que resolvemos o problema de todos os alunos. Não é isso, vereador? É isso aí. Então, quero deixar bem claro, o senhor tocou no outro ponto aí de questão de legalidade da situação. A legalidade, o prefeito pode fazer. O que ele não tem a obrigação de fazer. Mas ele está fazendo e deixou bem claro para nós, o aumento disso, a tendência é de chegar a esse valor. Então, esse patamar do processo licitatório em si, ele não diz ser contratação, gente. Nós temos que parar de dizermos aquilo que nós não conhecemos. Nós temos que dizer pelo menos a verdade. A verdade é que o processo licitatório é por registro de preço, pregão por registro de preço. Não significa que aquilo que está lá vai ser contratado. Mas se o prefeito precisar, ele vai poder usar. Tanto é que agora está o projeto aqui, aumentando o número de vagas para atender a todos os estudantes, que foi o entendimento nosso. Foi um entendimento nosso, prefeito, vamos preparar os nossos jovens, vamos dar vaga para esses cursos técnicos, e se por acaso isso vai faltar em algumas ruas para calçamento, não tem problema. Os nossos jovens vão estar preparados para um futuro melhor. Foi esse o nosso entendimento. É uma responsabilidade nossa? Também é. Porque pense vocês, entre calçar um município que estava até pouco tempo aí, 80% do município sem ver um calçamento, 80%, e há muitos anos, porque se os administradores do passado tivessem vergonha na cara, tinha calçado uma rua por ano, e teve administrador que ficou 12 anos nesse município, teria calçado 12 ruas, e não calçou, agora nós queremos dar ônibus, então vamos dar os ônibus. Infelizmente não pode, pastor, se manifestar, pode dar? Presidente, se a presidente liberar, quem sou eu? Infelizmente... Após a sessão a gente conversa pessoalmente. Senão nós vamos ter que explicar de Valdomiro, Edir Macedo, aí vai demorar muito, depois a gente conversa. O irmão aceita? Uma conversinha. Eu só tenho uma palavra a dizer, meu amado. Nilson Rainha, o vereador me permite uma parte? Que eu aprendi, só quero dizer, só citar uma coisinha que eu aprendi. Desde pequeno, não toqueis nos ungidos do Senhor. Então, senhor vereador, eu quero deixar bem claro a questão técnica. Eu não estou aqui para defender a A ou B, não. Eu estou aqui como técnico agora. Eu estou falando daquilo que eu conheço. Eu estou falando que eu conheço as leis de licitação. Tanto é que nós temos alguns procedimentos que nós estamos realizando pela casa legislativa deste município, que eles estão diretamente ligados a outros pregões realizados em outros municípios, que também é legal. O município lá de Domingos Martins realizou uma licitação por registro de preço, nós podemos contratar em cima daquele registro, sem fazer licitação aqui. É verdade ou não, Joerval? É assim que funciona. Não precisamos nem realizar a licitação aqui. Se algum município já realizou, nós vamos contratar o que ele realizou lá. É legal, a legalidade na lei de licitações. Então, só quero deixar isso bem claro, porque é uma parte técnica, e às vezes fica mal entendido. Não estou defendendo A ou B, estou fazendo a minha parte.
Eu estudei para isso, eu tenho conhecimento disso, então eu tenho que passar a verdade. E eu gosto da verdade. Eu gosto da verdade, só quero esclarecer a verdade. Obrigado, Jorge. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Janira por ter lembrado de nós, mulheres, né? Que de vez em quando eles esquecem muito da gente, né, Janira? Então, muito obrigado por você ter lembrado da gente, né? E sobre a questão do ônibus, o Gracimar, isso é uma luta sua, minha e nossa, né? E do nosso prefeito. Graças a Deus vai ser resolvida hoje, não é? Então, isso aí já não vai mais se preocupar. Graças a Deus, isso acho que hoje encerra esse assunto de ônibus. Vereador, você está querendo uma parte? Quando o vereador cita em relação ao calçamento, eu queria, desde já, parabenizar e agradecer o secretário de obra, porque por muitas das vezes fui naquela secretaria cobrando, reivindicando o calçamento do bairro do Tamarino. Um calçamento, gostaria que o vereador Nilson Rainha, o procurador da casa, tem uma cadeira à disposição, quiser sentar, ficar à vontade, para ouvir a humilde palavra. E com muita luta, muita dificuldade, brigando muito ali, hoje eu estive lá no bairro, andando nas ruas, fiquei muito feliz. Um calçamento que era esperado por muitos anos, promessa de muitos prefeitos, e hoje a Avenida Rio Mar está ali realizado. Questionei muito, por que começaria o calçamento de frente do IFES e não do hospital para o IFES? Mas sim, teria que ser do IFES para o hospital. Mas hoje eu entendo o porquê. Um calçamento que é onde ali pôde fazer uma drenagem, porque o nosso município ele é um pouco complicado em relação à drenagem. Também, todas as ruas naquela comunidade ali foi calçada. Também queria agradecer aos meus colegas vereadores que votaram aqui junto com a bancada. E estive hoje também na Secretaria de Obra, conversando com o secretário, estava ali eu, o vereador Nilson Rainha. Por coincidência, se encontramos lá e fiquei feliz que o secretário de Esporte estava ligando, acabando de falar com o secretário de Obras e mandando me parabenizar o vereador Jorge Miranda, que já estavam a caminho, já iria iniciar a obra da praça do bairro do Tamarino. Uma obra que ali por muitos anos ficou uma placa de um prefeito aqui, que eu não vou citar nome, também não me lembro qual foi o prefeito da época, de um valor de uma obra que ali não foi realizada. Mas aquela comunidade ali, nas casas por onde passei, eu vi a felicidade, a alegria de muitos, e que falaram assim: Jorge, você está de parabéns. Me lembro, várias vezes você vinha aqui e falava que era questão de honra, de, assim que você assumisse a Câmara de Vereador, você iria se dedicar a esse calçamento. E eu sou feliz ali por aquela comunidade estar feliz, e deixei bem transparente para eles que a felicidade deles vai ser maior ainda com o início da praça, em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição. E também fiz um pedido ao secretário de Esporte e encaminhei também ao ministro do Esporte, Aldo Rabelo, que é do meu partido, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que seja aproveitado ali nos fundos da APAI, entre a APAI e a Assembleia de Deus ADEG, uma praça, uma academia popular, onde todos poderão ali se desfrutar, jovens, idosos, e vou começar a cobrar. Não sei se vai ser para esse ano, mas que seja para o próximo. E cada um tem que reivindicar pela comunidade e pelos outros bairros. Que me lembro aqui quando o senhor Gracimar me procurou e que falou que ali na sua comunidade tinha uma dificuldade. Eu falei: cidadão, anota por escrito o que está precisando de lá, que eu vou cobrar. E hoje o secretário de obra me lembrou
E ainda me deu uma notícia, Gracimar, que dentro de alguns dias está começando o asfalto ali. Vai ser muito bom para você, os caminhões que vão trafegar ali, e gostaria que você ficasse de olho, que você mora ali em frente, que assim que iniciar as obras, que a gente pudesse colocar alguns quebra-molas, porque eu vejo que entre o seu galpão e a sua casa, há uma dificuldade das pessoas que vão atravessar do bairro Abel City, que é onde estive hoje também, vi que a comunidade ali está muito feliz também, daquelas obras, do calçamento que foi feito ali, e ficar ligado, assim que começar as obras, dar início às obras, da gente colocar alguns quebra-molas ali, para que não venha acontecer acidente, que eu sei que os abusados, as pessoas que não são pessoas de bem, vão querer andar com seus carros ali em alta velocidade. E eu sei que você cuida muito bem aqui dentro daquela comunidade, e a gente vai ficar de olho. Vamos cobrar que assim que iniciar aquelas obras, nós vamos estar ali colocando alguns quebra-molas. Também foi um pedido que eu fiz também, lá no meu bairro, que na Avenida Rio Mar também, que seja instalado alguns quebra-molas ali, porque é uma avenida muito extensa. Se a gente bobear, o cara consegue botar 100, 120 ali. E a gente não pode deixar acontecer para depois reivindicar. Também, nessa conversa com o secretário de obra, eu questionei sobre isso com ele. Encerrada a sessão, e vamos dar início à sessão extraordinária para votar o projeto dos ônibus para todos. Projeto de lei número 34, altera dispositivo da lei número 1857, 30 de janeiro de 2012, que autoriza a concessão de subsídio ao transporte escolar de estudantes universitários de cursos técnicos residentes no município de Piúma. Aqui está aumentando o número de vagas para o Guarapari, que era 92, foi para 138. Com isso, atende a todos. Tá ali. Votação de meta. Foi discutido já, todo mundo falando do projeto. Em votação, o projeto. Vereador Nilson Rainha. É com muita alegria, né, senhora presidente? Depois de tanta luta, né, de tanta batalha, que nós estamos votando. É aprovado. Vereadora Zumira Santa Marinha. De grande alegria de estarmos aqui votando nesse projeto, ônibus para todos. Aprovado. Vereador Denival Francisco. Também é o mesmo motivo. Aprovado e realmente os estudantes merecem. Vereador Isaías Dantas. Também é de um grande motivo, está votando em prol dos alunos. Só que é de obrigação do prefeito, sim, porque lá no Almoxerifá tem vários ônibus abandonados lá. E ele está deixando estragar. Sim ou não, vereador? Sim. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherri. Sim, sim, um monte de sim, né? Porque o meu sonho era isso. Parabéns, então, vereadora Marta Scherri. Projeto do ônibus para todos, aprovado. Uma boa noite a todos, sessão encerrada.